Masmurro, capítulo 16, o administrador interino, parte 2, que no vídeo passado a minha bateria estava acabando. Minha mãe falou-lhe com bondade, mas ele não atendia a coisa nenhuma. Não, minha senhora, não consentirei em tal vergonha. Fazer descer a família, tornar atrás, já disse, mato-me. Não hei de confessar à minha gente essa miséria. E os outros, que dirão os vizinhos, e os amigos, e o público? Que público, senhor Pádua? Deixe-se disso, seja homem. Lembre-se que sua mulher não tem outra pessoa. E o que há de fazer? Pois um homem, seja homem, ande. Pádua enxugou os olhos e foi para casa, onde viveu prostrado alguns dias, mudo, fechado na alcova. Alcova, lembre-se, é o quarto. Ou então no quintal, ao pé do poço, como se a ideia da morte teimasse nele. Dona Fortunata ralhava. Joãozinho, você é criança? Mas tanto lhe ouviu falar em morte que teve medo. Quer dizer, a mulher dele, né, Dona Fortunata. E um dia correu a pedir à minha mãe que lhe fizesse o favor de ver se lhe salvava o marido que se queria matar. Minha mãe foi achá-lo à beira do poço e intimou-lhe que vivesse. Que maluquice era aquela de parecer que ia ficar desgraçado por causa de uma gratificação menor, de uma gratificação menos e perder um emprego inteiro? Perder um emprego interino? Então deixa eu ler de volta aqui que errei tudo. Que maluquice era aquela de parecer que ia ficar desgraçado por causa de uma gratificação menos e perder um emprego interino? Não, senhor, devia ser homem, pai de família, imitar a mulher e a filha. Pádua obedeceu, confessou que acharia forças para cumprir a vontade de minha mãe. Interessante essa ironia, né? Ele tem que ser homem, esteja uma postura de homem, faça que nem a tua filha e a tua mulher. Essa sim tem a postura que você deveria ter. Vontade minha não, é obrigação sua. Pois seja obrigação, não desconheço que é assim mesmo. Nos dias seguintes continuou a entrar e sair de casa, cozido à parede, cara no chão. Não era o mesmo homem que estragava o chapéu em cortejar a vizinhança. Risonho, olhos no ar, antes mesmo da administração interina. Provavelmente estragar o chapéu, que ele fazia tanta mesura, tirava tanto chapéu, que chegava a estragar de tanto cumprimentar as pessoas. Vieram as semanas, a ferida foi sarando. Pádua começou a interessar-se pelos negócios domésticos, a cuidar dos passarinhos, a dormir tranquilo às noites e às tardes, a conversar e dar notícias da rua. A serenidade regressou. Atrás dela veio a alegria. Um domingo, na figura de dois amigos que iam jogar o solo atentos. Então vamos lá, atrás da serenidade veio a alegria. Um domingo, na figura de dois amigos. O que esses dois amigos representavam, né? Finalmente ele estava recebendo amigos novamente. Finalmente ele estava voltando à sua vida social normalmente. Na figura de dois amigos que iam jogar o solo. O solo é um tipo de jogo de cartas. Atentos. Eu conheço tento. Por exemplo, no truco a gente chama de tento os pontos, se não estou enganado, mas uma marcação... É tipo uma caixinha que você vai colocando uns pininhos para marcar os seus pontos, a gente chama de tento também. A minha interpretação disso é que jogando solo atentos não é só uma partida, né? Você tem um grupo de partidas. Assim como o truco é um grupo de diversas partidas até alguém chegar a 12. Já ele ria, já brincava, tinha o ar do costume. A ferida sarou de todo. Com o tempo veio um fenômeno interessante. Pádua começou a falar da administração interina, não somente sem as saudades dos honorários, nem o vexame da perda, mas até com desvanecimento e orgulho. A administração ficou sendo a égera, donde ele contava para diante e para trás. Égera é a fuga de Maomé para Meca. Eu tenho a definição aqui, a fuga de Maomé para Meca...
em 622 da era cristã. Assinala o início da era maometana. Então, provavelmente na era... Assim como o nascimento de Jesus, a gente tem antes de Cristo, depois de Cristo, e a gente conta assim as coisas. A Hégira conta antes da fuga de Maomé de Meca. Eu não sei se eu falei de Meca para Medina. A fuga de Maomé de Meca para Medina conta antes disso e depois disso, é que a gente conta antes de Cristo e depois de Cristo. Talvez algo para a gente pensar é por que na vida de Pádua a administração ficou sendo uma Hégira e não um nascimento de Cristo. Mas o fato é que assim como a gente conta antes de Cristo e depois de Cristo, ou antes da Hégira e depois da Hégira, o Pádua começou a contar assim o tempo na vida dele, antes da administração e depois da administração. Então ele falava, no tempo em que eu era administrador, ou então, sim, lembra-me, foi antes da minha administração, 1 ou 2 meses antes. Ora, espere, a minha administração começou, 1 mês e meio antes. Foi mês e meio antes, não foi mais. Ou ainda, justamente havia já 6 meses que eu administrava. Tal é o sabor póstumo das glórias interinas. José Dias bradava que era a vaidade de sobrevivente. A vaidade sobrevivente, não de sobrevivente. Então é que ele ainda ficou com alguma vaidade de lá daquele tempo em que ele era alguém importante. Então é ainda a vaidade dele. Mas o padre Cabral, que levava tudo para a escritura, dizia que com o vizinho Pádua se dava a lição de Elifaz a Jó. Não desprezes a correção do Senhor. Ele fere e ele cura. Jó é aquele cara, não sei se vocês vão lembrar, mas é o cara na Bíblia que tinha 6 filhos, 6 filhas, se eu não me engano, não sei quantas mil cabeças de gado, muitas riquezas, uma saúde excelente, né? E ele era fiel a Deus. Um dia o demônio foi até o trono do Senhor e falou, e aí Deus falou para o diabo, olha, tá vendo o meu servo Jó? Vê como ele é fiel para mim? O diabo olhou para ele e falou, claro que ele é fiel. Ele tem uma família grande e perfeita, ele tem um monte de riqueza, ele tem uma saúde de ferro, ele tem tudo. E é claro, qualquer um é fiel a você desse jeito. Aí o diabo falou, experimenta tirar alguma coisa dele para você ver. E aí Deus falou assim, então vai lá e tire a riqueza dele. Aí o diabo desceu, se eu não me engano, foi em parcelas assim. O diabo desceu, tirou a riqueza dele, pegou fogo na fazenda dele, os animais morreram e tudo mais. E Jó continuou fiel, o diabo voltou lá no trono, perante o trono de Deus e falou, olha, Deus falou, viu como o meu servo Jó é fiel? E aí o diabo falou, mas também, ele tem uma família boa. E aí, mesma coisa, né? Como nas fábulas a gente sempre tem essas parcelas essas repetições, né? Aí no final das contas, Jó ficou... todos os filhos e as filhas dele morreram, ele perdeu praticamente todo o seu patrimônio e ele ficou extremamente doente, a ponto de o corpo dele inteiro estar cheio de ferida. E quando os amigos dele, um dos quais é o Elifaz, chegou lá para consolar o Jó, ele estava raspando as feridas dele com um caco de telha, de tão miserável que ele estava, né? E aí essa é a parte que todo mundo conhece do livro de Jó na Bíblia, mas na verdade a maior parte do livro é essa discussão entre os amigos e Jó, tentando descobrir o que está acontecendo ali, se Jó está pagando por ele ser infiel, se Deus está provando ele, se Deus simplesmente esqueceu de Jó. É toda essa discussão, na verdade, a grande parte do livro de Jó. E ele dá esse conselho para ele, fala, não desprezes a correção do Senhor. Ele fere e ele cura. No livro de Jó, só por curiosidade, o Jó parece-me que não aceita essa repreensão, né? Como assim não despreze a correção do Senhor? Eu sempre fui fiel ao Senhor, eu não entendo, eu não aceito que tudo isso aconteceu comigo como um castigo para depois ele me curar. Não é isso que está acontecendo. Essa é a versão de Jó, né? Se a gente levar em conta a história que eu contei no começo, é realmente isso. Deus não estava punindo Jó para nada, ou por nada. Deus estava
testando e mostrando para o diabo que Jó era fiel. Tanto é que Jó fica fiel a ponto de ter uma parte que a mulher dele olha para ele e fala assim, olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Né? Morra, desgraçado. E Jó fala assim, olha, Deus me deu e ele mesmo tirou, e eu vou continuar sendo fiel. Bom, aí o que acontece? O padre Cabral, ele interpreta, ele dá esse versículo para o Pádua, que é, não desprezes a correção do Senhor, ele fere e ele cura. Se eu não me engano, nessa edição aqui, da editora Ática, ele dá uma interpretação interessante, que eu não sei se coincide exatamente com a interpretação que eu pensei, mas deixa eu ler aqui para vocês. Lição de Elifaz a Jó. Tem uma notinha de rodapé. Referência ao livro de Jó, que faz parte do Antigo Testamento na Bíblia. Jó, homem rico, íntegro e reto, é tentado por Satanás e submetido às maiores provações. Tendo o corpo coberto por tumores malignos, recebe durante seu desespero a visita dos amigos Elifaz, Bildade e Zofar. O primeiro lhe diz, bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele faz a ferida e ele mesmo a ata, ele mesmo a cura. Efetivamente, aí a gente já está saindo da Bíblia, é o comentário aqui. Efetivamente, Jó se recupera depois de passar por todas as desgraças. Em Dom Casmurro, o padre Cabral, que levava tudo para a escritura, faz uma interpretação livre, que resulta irônica. A perda do cargo, que é para Pádua um mal mortal, acaba se tornando um bem e a aprovação uma cura. Bom, então tem como a gente encarar desse modo. Tem como encarar, não desprezes a correção do Senhor, ele fere e ele cura. O padre Cabral está dizendo que Deus feriu o Pádua e ele mesmo curou. Segundo a interpretação aqui da notinha do livro da editora Ática, há uma ironia. Eu não sei, para mim parece uma coisa mais de boa fé mesmo. E eu abri um parênteses dentro do parênteses dentro do parênteses. Há uma tendência muito grande de encarar tudo que o Bentinho fala, tudo que acontece, tudo muito ácido, né? O José Dias é só alguém explorando a família, um hipócrita. Todo mundo é esse tom realista, né? O realismo tem muito disso, assim, sabe? De olhar tudo com cinismo, assim, sabe? Todo mundo tem alguma coisa por trás, né? Para mim parece que não. Para mim parece que são as coisas mais misturadas. O que seria aqui? A correção do Senhor. O Tartaruga, o Pádua, teria se tornado, como é que se diz? Prepotente, né? Metido, tem uma outra palavra para isso que eu esqueci agora, porque ele estava ganhando bem, tinha uma posição boa. Deus feriu ele. Como que Deus feriu ele? Tirou o cargo, então ele caiu, mas Deus mesmo o curou, porque hoje em dia o Pádua está feliz novamente. Se for pensar nessa interpretação, é uma coisa bonita, é realmente um pensamento religioso e o padre Cabral não está sendo um estúpido que não está vendo a ironia que ele está criando. Não sei o que você acha em relação a isso.